Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Falando agora sobre esse outro núcleo familiar, né, que a gente vai englobar também aqui a Amelia e também o George e a Mina, né? Nós já falamos desse grupo principal e a gente vai acrescentar agora, em relação a eles, a gente vai acrescentar esses aqui e estes aqui, né? Então, a gente vai começar falando sobre Amélia, George e Mina. Que, se a gente olhar aqui, o Ivan, ele é irmão da Amélia, né? E ele também é irmão do George, né? E o George é casado com a Mina, e eles tiveram 2 filhos, certo? Então a Mina, ela é de outra família e que fez esse núcleo entrou para esse núcleo familiar quando casou com o George. Mas vamos lá então falar sobre essa galerinha, Amelia, George e Mina. Podemos primeiro começar afirmando que George is Karen and Jack's uncle. Vamos lá. George is Karen and Jack's uncle. Uncle. Ele é tio dessas duas crianças, né? Porque ele é irmão do Ivan, então ele é tio da Karen e do Jack. E tio em inglês é a palavra uncle. Nós também podemos afirmar que Amelia and Mina are. Amélia, vamos lá ver quem é a Amélia. Esta aqui. E a Mina, esta aqui, are Karen and Jack's aunts. Karen and Jack's aunts. Ou seja, elas são tias, né? A Amélia e a Mina são tias da Karen e do Jack. Então, tio no inglês é uncle e tia é aunt. Existem várias pronúncias dessa palavra, tá? Tem pessoas que falam com o A um pouco mais aberto, de aunt. Algumas pessoas falam levemente mais arredondado, como eu gosto, aunt. E algumas pessoas falam aunt. Tem várias pronúncias, tá? Mas essa palavra aqui tá no plural. Todas elas aqui tem plural e singular, tá? Uncle pode ser uncles e aqui pode ser aunt, que aqui tá no plural, porque são as duas, né? É a Amélia e a Mina. Podemos afirmar também que Karen is Amelia, George and Mina's niece. Karen is Amelia, George and Mina's niece. Ou seja, ela é sobrinha, né? Ela é sobrinha deles três, dos três. Então, a palavra niece, no inglês, significa sobrinha. Já o Jack, ele é sobrinho deles três. Sobrinho da Amélia, do George e da Mina. Ou seja, Jack is their nephew. Jack é sobrinho deles. Então, niece é sobrinha. Nephew, sobrinho. E por fim, sobre essa galerinha agora, os adolescentes e as crianças, a gente pode afirmar que Kavita, Ravi are Karen and Jack's cousins. Ou seja, Ravi e Kavita, que são os filhos do George e da Mina, são primos da Karen e do Jack. São todos primos. Então, eles são todos cousins. E cousin é uma palavra que serve tanto para o masculino quanto feminino. A gente traduz tanto quando primo quanto prima. É sempre o contexto que vai lhe dizer. Já as palavras tio, tia, sobrinho e sobrinha existem masculino e feminino, como você bem observou. E ela está no plural, né? Porque estamos falando que eles são primos. Como eu falei, essas palavras todas têm plural, com exceção de children, que já está no plural. Já é uma palavra que está no plural, assim como parents também. Se eu for falar apenas de um pai, de um dos lados, eu posso usar o singular. Eu posso usar parent, não tem problema nenhum. Mas aqui ela é usada no plural, assim como a gente usa no português. Os meus
pais, estou me referindo a duas pessoas, um casal. Então, no inglês, a gente também se refere ao plural. Mas, em geral, todas as outras palavras, sim, elas têm plural. E, praticamente, em todas é só acrescentar o S, tá? Em geral, é só acrescentar o S. É importante falar também sobre um conceito de tios, quando a gente se refere ao casal, tio e tia, né? Em geral, ainda não existe um conceito muito definido de qual é o termo utilizado em geral. Então, você pode utilizar uncles, tá? Quando você fala, meus tios estão chegando hoje na minha casa, por exemplo, você pode falar my uncles, entende-se pelo contexto. Ou você pode falar my uncle and my aunt. Também é melhor, que aí você deixa claro que seu tio e sua tia estão chegando. E o mesmo acontece com os sobrinhos. Se você tem vários sobrinhos, meninos ou meninas, você pode usar o termo nephews, no plural, para descrever todos eles. Ou você pode ser específico, né? Tantos nephews e tantas nieces, no plural, né? Sempre porque aí você está usando o plural, se for o caso de você. A não ser que você tenha um sobrinho. Eu, no meu caso, tenho uma sobrinha. Então, seria... No momento que eu estou gravando isso, eu tenho uma sobrinha. Então, seria só uma niece, né? Mas pode ser que em breve eu tenha two nieces, or one niece and one nephew. Não sei, vamos ver, né? Mas, de qualquer forma, isso depende da sua configuração familiar, né? Para você estar colocando aí os plurais quando necessário. Algumas expressões muito importantes para a gente utilizar e descrever a nossa família é perguntar quantos irmãos ou irmãs, né? Em geral, é uma pergunta bastante utilizada. E você pode perguntar falando, have you got any brothers or sisters and sisters? Ou do you have any brothers and sisters, né? Você tem algum irmão ou alguma irmã? E se sim, você responde que sim, responde os números de acordo com sua configuração familiar. Ou então, você pode dizer que você é filho único, se for o seu caso. E a expressão filho único em inglês é only child. Only child. E aí você vai dizer, no, I am, eu sou, an only child. Eu sou filho único. A gente traduz dessa forma para o português. Outra pergunta muito comum de acontecer é: do you come from a big family? Você vem de uma família grande? Se sim, você pode responder yes, I have 3 brothers and 2 sisters. Em geral, quando a gente fala de família, é justamente essa família do seu núcleo principal, seu pai e sua mãe, né, naturalmente ali, e os seus irmãos, caso você tenha irmãos ou irmãs, né? A não ser que a pessoa seja mais específica, ela queira saber se você tem muitos primos, uma família muito grande. Aí tudo vai depender da conversa. Mas são duas perguntas importantes que você pode estar utilizando para entrar em uma conversa sobre a família de alguém, para saber mais sobre aquela pessoa. Então, são duas perguntas interessantes da gente sempre tê-las no nosso pocket, no nosso bolsinho ali das perguntas para iniciar conversas. Falamos antes um pouquinho do plural, deixei claro para você que a maioria daquelas palavras tem plural e basicamente acrescentaríamos o S, né, para fazer o plural, porque é a regra geral do inglês, né? Mas existem sim algumas regras que são exceção, e nós temos uma palavra ali que é uma exceção. A palavra wife, quando ela vai para o plural, ela entra para uma regra do inglês que quando a palavra termina com F ou FE, assim como wife, para que ela vá para o plural, a gente vai ter que remover o F e o E vai acrescentar o V, o E e o S. Isso acontece com todos os substantivos que terminam com F ou com FE. Por isso que nós falamos my ou his wife, minha esposa ou a esposa dele, no singular. E para o plural, nossas esposas ou as esposas deles, nós falamos our wives ou their wives. Então, de wife, nós temos wives. É um plural irregular, ele não serve o padrão de estar colocando apenas o S, tá? Então, é uma regra que a gente usa para várias palavras, entre essa aqui no inglês existem outras palavras que seguem a mesma regra. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.